nosso Deus. Meus irmãos, boa noite. Nós saudamos os irmãos aqui presentes, aqueles também que nos assistem, e nós vamos abrir a palavra do nosso Deus no livro de Êxodo, capítulo 20. Nós vamos ler juntos o versículo 17. Êxodo, capítulo 20, versículo 17. Vamos ler juntos, meus irmãos. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Amém. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, nós te agradecemos por este culto que estamos prestando ao Senhor e por agora podermos ouvir a Tua Santa Palavra. Pedimos-te, ó Pai, que o Senhor possa preparar o nosso coração para que a Tua Palavra possa penetrar naquele lugar específico onde cada um de nós precisa ser mudado. Que o Senhor, por Tua misericórdia, nos ensine, por Tua graça, nos equipe, para que possamos, ó Deus, continuar caminhando firme, caminhando, ó Deus, na certeza de que o Senhor é o nosso pastor e, sob Tua proteção, seguiremos. Que o Senhor nos ajude, no nome de Jesus. Amém. Uma pergunta que eu gostaria de fazer aos irmãos nesta noite: qual é o nível de satisfação que você tem com a sua vida? Pense um pouco a respeito disso. Como você classificaria de 1 a 10 a satisfação com as coisas que você tem? Com a sua família, com os seus bens, com o seu trabalho, com os seus amigos, com a sua igreja, com o seu pastor? Qual o nível de contentamento que habita o seu coração? Esta é uma pergunta, meus amados irmãos, extremamente fundamental para todos nós. Porque quando nós examinamos a nós mesmos, nós conseguiremos perceber, com a ajuda da graça de Deus, onde, de fato, o nosso coração se satisfaz, ou em quais coisas nós descansamos o nosso coração, de modo a trazer felicidade à nossa alma, à nossa vida. Muitas pessoas, muitas vezes, dizem que são felizes, mas, no fundo, são pessoas tristes, pessoas que se entregam às coisas deste mundo, passageiras, às coisas que são absolutamente desnecessárias, volúveis, e por isso elas não podem sustentar uma vida de felicidade plena. E não é difícil nós encontrarmos por aí gente que aparentemente é feliz, mas cujo coração derrama todo tipo de tristeza, de angústia, de depressão. Por isso, nós muitas vezes somos surpreendidos e algumas vezes ficamos chocados quando nós temos a notícia, a terrível notícia, de pessoas que, por exemplo, tentam tirar a sua própria vida. Você se pergunta dizendo, mas não é possível, eu nunca percebi isso nessa pessoa, eu nunca vi essa pessoa triste. Muito pelo contrário, é uma pessoa atuante, era um pregador do Evangelho, era uma pessoa engajada em tal trabalho, em tal projeto. Como será que isso aconteceu? Meus amados irmãos, uma das respostas que nós encontramos para estas perguntas todas que eu fiz está no versículo 17 de Êxodo 20, nesse 10º mandamento que fecha esta série maravilhosa dada pelo nosso Deus, dos mandamentos solenes e sublimes, perante os quais todos nós devemos examinar a nossa vida. Como eu disse na mensagem anterior,
o 10º mandamento parece fechar, de fato, como um círculo, todos os mandamentos. Porque tudo começa com o Deus que exige de nós uma exclusividade na adoração. Não tenham outro Deus além de mim. Nossa vida toda deve ser construída diante do Senhor, na presença de Deus. E por esta razão, na mensagem anterior, eu perguntei aos irmãos: qual é o nosso maior desejo? Qual é a nossa maior porção? O que nos faz verdadeiramente felizes? E agora eu pergunto aos irmãos: qual é o nível de felicidade, o nível de satisfação, de contentamento com a sua vida? O quanto você é capaz de agradecer a Deus pelas coisas que estão ao seu redor, pela sua esposa, pelo seu marido, pelos seus filhos? Como você classificaria? Mas não é surpresa, meus queridos irmãos, muitas vezes nós também fazermos perguntas condicionais, do tipo: mas e se? E aí, nestas reticências seguintes, nós colocamos muitos dos nossos desejos. Mas e se eu tivesse um emprego melhor? E se eu tivesse me casado com alguém assim? Mas e se eu frequentasse uma igreja desse tipo? Mas e se isto ou aquilo? Quando nós trazemos esta pergunta para a nossa vida prática, nós somos capazes então de sermos testados pelo próprio Deus a respeito do nível de nossa satisfação. O quanto nós somos capazes de nos contentar com as coisas simples que Deus nos dá todos os dias. O quanto nós somos capazes de agradecer a Deus pela singeleza com a qual Ele nos coloca diante do mundo, pelas pessoas com as quais Ele nos presenteia, pelo trabalho, pelo ar que nós respiramos, pelo alimento que está sobre a mesa, até mesmo por um copo de água que você é capaz de beber. Você começa a perceber que muito da sua vida é, na verdade, um poço de murmuração que você mesmo cria por ingratidão com as coisas que Deus lhe dá. E nesse sentido, eu trouxe para os irmãos algum posicionamento muito importante de um autor puritano chamado Jeremiah Burroughs, em que ele diz que resmungar sempre faz mal para você. No pequeno livro dele, em que ele trata a respeito do contentamento, aprendendo a estar contente. E neste capítulo, então, ele mostra o quanto a murmuração pode trazer males aos nossos corações cristãos. E ele coloca em primeiro lugar que a murmuração ela é prejudicial para nós, primeiramente porque uma vez iniciada, uma vez que nós começamos a reclamar das coisas, nós viciamos em reclamar. Diz o Jeremiah que nós vamos piorando cada vez mais. Nós nos acostumamos com este vício de reclamar das coisas. Há pessoas, meus amados irmãos, que reclamam de tudo. Há pessoas que se você disser para ela logo pela manhã, bom dia, ela perguntará para você, por que você está me dando bom dia? Há pessoas que, como dizia um professor que eu tive, um pastor, capelão do nosso seminário, que parecem que foram batizadas com limão, de tão azedas que são essas pessoas. Elas não suportam ter uma vida de alegria, de sorriso, de felicidade, elas reclamam de tudo. Tudo é motivo para elas trazerem algum tipo de observação negativa. Até mesmo aquelas coisas ruins se tornam meios de competição. Não tem aquelas pessoas, por exemplo, que você vai contar para ela algum tipo de sofrimento e ela compara o sofrimento dela com o seu? Por exemplo, você diz assim, olha fulano, eu passei tão mal ontem, tive dor de cabeça, tive uma dor no braço, minha unha encravou, meu olho inchou, meu nariz fez isso ou aquilo, e você destrói o seu próprio corpo,
E a pessoa fala, mas ainda foi bom, sabe por quê? Porque o meu foi pior. O meu foi pior. Além de minha unha encravar, meu olho inchar, meu nariz escorrer, minha cabeça estourar, bati o cotovelo na ponta da porta, e aí a pessoa quer competir com você até no sofrimento, porque ela não consegue mais perceber nos mínimos detalhes a glória da graça de Deus na sua vida. E ela então passa a, como um vício, infeccionar sua vida com a murmuração. O Jeremiah Burroughs então coloca esta primeira condição prejudicial: aquele que começa a reclamar vai piorar cada vez mais. Segunda atitude que ele coloca aqui, ou segundo malefício que a murmuração traz para a vida do crente, é que reclamar é considerado pela palavra de Deus como um pecado grave. Ele cita, por exemplo, o texto de Judas, versículos 14 e 16, em que Judas classifica ali alguns homens ímpios, e ele chama esses homens ímpios de murmuradores. E naquele contexto de Judas, é porque murmurar ali, naquele contexto, era tão pecaminoso, porque se tratava de pessoas que se assemelhavam àqueles anjos que caíram e que não conseguiram vivenciar, experimentar a glória de Deus. E nesse processo então de competição com a glória de Deus, estes anjos caíram. E com eles então os demônios vieram, e a partir dos demônios o mal entrou no mundo como uma tentativa de sucumbir à glória da graça de Deus, como nós sabemos. O pecado, uma vez tendo entrado no mundo, deu oportunidade a Satanás, para que assim os demônios pudessem exercer o seu ministério, que é tentar diminuir, anular a glória da graça de Deus. Portanto, os murmuradores são considerados também pela Bíblia como aqueles que se colocam como ímpios, como aqueles que não reconhecem a glória da graça de Deus nas suas vidas, e por isso eles se assemelham àqueles homens maus. Porque de fato, meus amados irmãos, só um murmurador é capaz de transtornar todos os benefícios dados por Deus. Aquele que não reconhece que Deus é o seu pastor e que nada lhe faltará, mas ao contrário, coloca Deus sob xeque-mate para cobrar de Deus, quem sabe, algumas coisas que ele deseja no seu coração, esta pessoa se revela ímpia. O profeta disse, olha, se você quer se queixar de alguma coisa, queixe-se dos seus próprios pecados, porque são os seus pecados que fazem separação entre você e Deus, não é Deus. Você não deve reclamar do Senhor, você não deve pensar que Deus é quem está causando mal a você. O que causa o mal a você é o seu próprio pecado, que atrai sobre você a justa ira de Deus. O castigo, a sua desobediência produz a punição de Deus sobre sua vida. Portanto, murmurar, meus amados irmãos, é só mais um pecado que nós acumulamos na nossa vida e que certamente nos distancia de Deus. Em terceiro lugar, este autor nos diz que a murmuração, além de ser um vício, além de ser um pecado, ela também envolve uma rebelião contra Deus. E aqui ele cita um episódio, ou vários episódios que os irmãos vão se lembrar, especialmente aqueles registrados em Números, quando o povo de Israel reclamou várias vezes de Moisés, o seu líder, a respeito das coisas que lhes acontecia no deserto. Eles reclamavam porque estava muito calor. Daqui a pouco reclamava porque não tinham comida, como aquelas que eles tinham lá no Egito. Daqui a pouco reclamavam porque estava demorando demais. Daqui a pouco, quando se viram diante do mar, reclamaram porque não tinham como passar, a ponto de Moisés, com raiva, tocar a rocha com violência e ser castigado por Deus.
Embora sendo Moisés o homem mais manso que já existiu sobre a terra, ele não suportou naquele momento a incredulidade e a murmuração daquele povo. Porque, meus amados irmãos, de fato, se há algo que irrita um crente, é conviver ao lado de uma pessoa que é murmuradora. Por isso Salomão, sábio, disse ao seu filho: filho, melhor é você morar no canto de uma casa do que dentro da casa com uma mulher que se parece uma goteira. Os irmãos já devem ter tentado dormir com o barulho de uma goteira no balde. Eu tenho certeza que alguém já passou por essa experiência. Eu já passei. O mesmo som, horas e horas. E você tenta resolver, troca o balde, coloca um pano, pega um cabo de vassoura e tenta arrastar a telha. Você faz de tudo, porque aquilo incomoda. É tipo aquele grilinho que tem no carro, não é? Você fica tentando achar de onde vem aquilo, e você quer consertar, pega um martelo, porque aquilo irrita. O que Salomão faz é comparar com estas coisas. É melhor você morar lá no deserto, afastado, do que dentro de casa com uma pessoa que irrita você com murmurações, com picuinhas, probleminhas, coisas que não têm nenhum valor. E, meus irmãos, eu tenho certeza que os líderes de Israel, especialmente Moisés, depois Josué, Arão juntamente com Moisés, mesmo recebendo de Deus toda a graça para suportar aquele povo, eu tenho certeza que uma das coisas que mais irritaram Moisés foi exatamente esta incredulidade. Eu imagino que, como pastor, ele olhava para o povo e dizia: meu Deus, esse povo não consegue entender a tamanha graça de tua salvação, eles estão reclamando por uma coisa que é passageira, quando na verdade eles deveriam fixar os seus corações naquilo que é eterno. Quarto lugar, o nosso autor aqui, o Jeremiah Burro, diz que reclamar é tão sério para os servos de Deus, porque isso se torna uma contradição de tudo o que aconteceu quando Deus nos converteu. O que ele diz com isso é que Deus nos fez para sermos brilho da glória dele. Em Efésios capítulo 1, nós lemos Paulo falar a respeito disso. Paulo diz que nós fomos eleitos antes dos tempos eternos para sermos santos e irrepreensíveis, para refletir a glória da graça de Deus. Eu pergunto aos irmãos: alguém que reclama da vida para outras pessoas, reflete a glória de Deus? Alguém que apresenta problemas para os seus colegas de trabalho, para a sua família, para os seus líderes, esta pessoa, de fato, ela reflete a glória de Deus? Eu penso que não, meus amados irmãos. Eu penso que uma pessoa que murmura, uma pessoa que reclama de pequenas coisas, é uma pessoa que ainda, infelizmente, não foi transformada pelo santo evangelho do Senhor. Porque alguém que é transformado pelo santo evangelho do Senhor, ele aprende a desprezar estas pequenas coisas e a concentrar o seu coração naquilo que de fato interessa. Ele elimina da sua vida picuinhas, questiúnculas, coisas menores que nada têm a ver com a vida cristã, com a salvação, e ele abraça aquilo que é mais precioso. Ele aprende a ouvir com um ouvido só e desprezar com o outro. Ele aprende a ver com o olho só e a desprezar o outro. Porque ele não fica procurando, como que num microscópio, problemas para destacar, mas ele prefere focar naquelas coisas que de fato têm valor. Esta é a vida cristã abundante. Esta é a vida de Cristo. O primeiro-ministro inglês, conhecido por muitos na história, Winston Churchill, disse certa vez que
Se todas as vezes ele fosse parar para ouvir os cachorros latindo, e ali ele fez uma crítica, ele estava se referindo às críticas que ele recebia, até mesmo do seu partido. Churchill era uma figura assim, bastante controversa, tinha os seus vícios, as suas manias. Ele disse: olha, se eu for parar para ouvir todas as vezes, eu não chego no meu destino. Se você estiver andando numa rua, indo em direção a um ponto fixo, e você parar para dar ouvidos a todos os cães que latem na vizinhança, você não vai chegar ao seu destino. Significa dizer com isto, meus amados irmãos, que se nós formos parar a nossa caminhada cristã, para ficarmos ouvindo bobagens, para ficarmos trazendo problemas, talvez cavocando muitas vezes situações que poderiam ser esquecidas, tentando encontrar questiúnculas, pelo em ovo, como costumam dizer, nós não chegaremos ao nosso destino. A maturidade, meus irmãos, nos faz exatamente desprezar estas coisas que são menores, que são de pouca importância, e nos concentrar naquilo que vale muito. O nosso Senhor Jesus ensinou isso usando uma parábola, dizendo: olha, se um homem passar por um lugar e ele descobrir que naquele terreno há um tesouro escondido, ele deve voltar caladinho, tranquilo, sem fazer alarde, vender as suas posses e comprar aquele terreno. Com isso, Jesus quis dizer que há coisas mais importantes que outras na vida. E com isso ele quer dizer que estas coisas mais importantes são as coisas pelas quais nós devemos lutar. Mas infelizmente, meus irmãos, a imaturidade espiritual muitas vezes nos faz entrar em guerras inúteis. Meus irmãos, quantas pessoas às vezes perdem a comunhão com os irmãos por coisas ínfimas, minúsculas, terrenas, passageiras. Quantas pessoas às vezes entram em conflito, em confronto com os outros, com a liderança, com a família, porque não concorda com uma coisa que pode ser absolutamente desprezada daquele contexto. Nós devemos aprender a lutar, meus irmãos. Nós devemos, na verdade, escolher as brigas que devemos brigar. Imagine se um lutador resolvesse brigar com todo mundo que ele visse na frente. Não, já que eu estou treinando para o campeonato, eu vou aproveitar, e quem passar em minha frente aqui, eu vou dar um golpe. Isso não acontece, porque ele tem foco. Ele não vai brigar com qualquer pessoa, ele escolhe a sua briga. Jesus Cristo, nosso Senhor, ele fez isso. Ele sabia que o grande ministério dele era ir à cruz. O grande inimigo de Jesus Cristo era a morte. Ele precisava matar a morte, passar pela morte, vencê-la na ressurreição. Era isto. Portanto, Jesus desprezou todas as outras situações que o provocaram. Jesus não entrou em conflito, por exemplo, com aqueles que queriam julgá-lo. Meus irmãos, Jesus poderia ter discutido, causado uma rebelião pública e política diante de Pilatos, por exemplo? Claro que poderia. Se Jesus quisesse usar a popularidade dos seus discípulos, ele teria transtornado aquele ambiente político. Mas não era isto o foco de Jesus. Portanto, ele desprezou aquilo que era menor, para se concentrar verdadeiramente naquilo que era importante. Em quinto lugar, o nosso autor ainda diz que a murmuração é um problema grave, porque ela está sempre aquém do padrão que Deus estabelece para os cristãos. E nesse ponto aqui, esta aplicação feita por Jeremiah Burroughs vai diretamente ao ponto do nosso versículo, da cobiça, do desejo. Porque o que ele está dizendo é que todas as vezes que nós reclamamos, nós estamos dizendo que Deus está aquém daquilo que nós desejamos.
Nós estamos afirmando com a nossa prática, com o nosso desejo do coração, que Deus não é suficiente para nos dar aquilo que nós merecemos. Nós nos achamos bons para requerer de Deus mais do que Ele nos dá. Esta foi a crise pela qual Asaf passou. No famoso salmo que os irmãos conhecem e que nós temos frequentemente citado aqui. Asaf, sendo um chefe do coro, do coral da época, regente dos símbolos sonoros, aqueles pratos de orquestra, ele se viu perturbado com esta situação, porque ele disse: não é possível, Senhor, eu sou um crente, eu venho à igreja, eu ensaio no coral, eu ensaio as pessoas, chego no horário e estou nessa miséria. Olho para o lado, vejo aqueles que desprezam o Senhor se tornando pessoas ricas, pessoas que não se adoecem, que não têm problemas. Tem alguma coisa errada nisso. O que Asaf pensou naquele momento? Qual era a cobiça de Asaf, condenada pelo 10º mandamento? O que ele desejava ali? Desejava satisfazer a sua própria ambição. Ele achou que tinha méritos para dizer: Senhor, o que o Senhor está me dando é abaixo do que eu mereço. Quero mais. Mas nisto Asaf pecou. E Deus então o trouxe para a realidade, trouxe para dentro do santuário e disse: meu caro, o que você tem agora é exatamente o que eu preparei para você. Não reclame agora, porque o que vem depois será exatamente o resultado desta vida que você ora possui. Asaf olha para frente, vê os ímpios sendo condenados por Deus, mortos, e ele sendo levado para a glória junto do Pai. Asaf reconheceu que ali não era o seu esforço, não era o seu mérito, mas era a graça de Deus que o sustentava. Não era porque ele era chefe do coro, não era porque ele era responsável com as suas funções, era porque Deus o havia escolhido. Esta é a razão fundamental e é o que deve trazer a profunda gratidão aos corações crentes. Portanto, meus irmãos, quando nós olhamos para nós e colocamos a condicional "e se", cuidado para que nós não estejamos pensando que temos mais merecimento, que temos méritos para receber de Deus mais do que aquilo que Ele nos tem dado. Portanto, o mandamento nos ensina o contentamento, saber agradecer a Deus pelo que Ele nos tem dado. Se Deus tem dado a você este emprego, louve ao Senhor, glorifique o Senhor, seja honesto neste trabalho, faça desse trabalho um lugar de testemunho do santo evangelho de Cristo. Se Deus tem dado a você esta família, por maiores que sejam os problemas da sua família, agradeça a Deus, porque você poderia não ter nem esta família, mas se Deus deu a você estes problemas, estas situações, glorifique ao Senhor nisso, para que você possa aprender a lidar com estas coisas e adquirir a maturidade cristã por meio de uma fé que é provada e aprovada. Paulo diz que a tribulação, meus irmãos, produz perseverança. A perseverança produz experiência. Nós nos tornamos experientes com as situações difíceis da vida. E a experiência produz esperança. Porque o raciocínio de Paulo é que quanto mais nós somos testados, mais nós nos tornamos aptos e mais nós jogamos para o futuro a esperança de que nós venceremos a próxima batalha. Imagine se Moisés tivesse desistido diante do primeiro obstáculo. Na primeira vez que Faraó disse: não vou deixar o meu povo ir, o povo ir.
Moisés poderia ter falado, está difícil demais, povo, né? Começar a reclamar, chegar na frente da liderança do povo e dizer, olha gente, porque é assim, né? Antes era assim, né? E agora não é mais, então vamos desistir. Não, Moisés não estava preocupado com o que o povo estava achando. Moisés estava preocupado com o que Deus tinha ordenado ele fazer. Deus falou com ele assim, pegue o meu povo e saia daí. Essa era a ordem. Tanto isto é verdade que quando eles estavam no mar, Moisés orou ao Senhor, e agora, Senhor? O mar está na minha frente, o exército de Faraó está vindo aqui atrás, nós não temos por onde ir, a gente não sabe voar. Se a gente fosse anjo, podia voar, né? Mas a gente não sabe voar, como é que faz? Nadar esse povo todo não tem jeito, o tubarão vai pegar, mas não fazer. E aí Moisés orou. A resposta de Deus é surpreendente. Eu costumo brincar dizendo que foi a primeira vez na Bíblia que Deus diz que você não deve orar, né? Porque a resposta de Deus foi a seguinte: por que você está orando? Por que clamas a mim? Não é hora de orar não, meu caro, é hora de marchar. Diga aos filhos de Israel que marchem. Eu não mandei? Vai, não é para ficar orando, você está perdendo tempo, eu mandei você ir. Então veja, ali Deus está dizendo que as suas ordens, elas são ordens imperativas para nós, exatamente para que nós possamos entender que o plano de Deus, meus amados irmãos, é o melhor dos planos, é o melhor dos planos. Meus irmãos, me permita contar uma experiência pessoal. Eu não gosto muito de fazer isso, porque eu penso que o sermão não é história de um personagem, de uma pessoa. E também não quero que os irmãos pensem que eu estou ficando velho, né? Porque os velhos é que gostam de contar a história de si mesmos. Mas eu vou contar essa história porque é uma história que os irmãos, meus presbíteros aqui, eles participaram. A minha família participou. Alguns dos irmãos participaram, porque conhecem a história. Quando foi a decisão de vir para a Igreja do Vale, eu fiz como Moisés. Eu sabia, eu tinha certeza da convicção do meu chamado. Sempre tive. Eu nunca tive dúvidas. Mas no meu coração sempre brotava a pergunta: e se? E se? Me aconselhando com alguns irmãos, alguns diziam: e se? E se você se exonerar do serviço público e a igreja te dispensar? Aí eu pensava assim, conversava com Fernandinha, eu falava: amor, passar fome a gente não vai, eu, sei lá, vendo picolé, vou vender água no sinal, alguma coisa. Não, vou trabalhar, fazer o quê? Eu não posso, minha família é minha família, eu dou um jeito, né? E no coração aquela luta: e se? E se? Mas, meus irmãos, naquele momento e naquelas circunstâncias, Deus foi operando em meu coração. Eu cheguei a anunciar para o conselho que eu pediria inicialmente licença do serviço público. Mas eu disse a eles: olha, se no dia D não der certo a licença, eu terei que exonerar. Os irmãos são testemunhas disso. E as pessoas lá foram me enrolando, eu sei que usadas por Deus, eles não sabem disso, muito pelo contrário, eles até ignoram Deus nas suas vidas, muitos deles lá, mas eu sei que eles foram usados por Deus para não me liberar, para não liberar a minha licença e para me obrigar a teclar a exoneração. Meus irmãos, eu não gastei 30 segundos, estou exagerando não. O documento, você abre o documento, abre e lá tem um questionário, uma planilha que você responde. A pergunta é: você está certo disso?
Só não aparece assim, consultar os universitários, que não aparece não. Mas pergunta para você, é isso mesmo que você quer? Eu disse, sim, é isso que eu quero. Imediatamente eu mandei para os irmãos, fui exonerado, agora vocês não me mandam embora não, senão... É isso, queridos irmãos. Nós temos a tendência de criar nos nossos corações a pergunta, e se? E se não der certo? E se acontecer isso? E se eu adoecer? E se tal coisa? E se isso ou aquilo? E nós deixamos de confiar na plena soberania de Deus sobre nossas vidas. Eu sei que você está pensando assim, pastor, mas não é fácil. Não é mesmo. Não é fácil você ter que confiar nas outras pessoas, confiar nos médicos, confiar no salário, no seu salário que cai ali no mês, se vai dar, se não vai dar. Não é fácil, eu sei que não é, mas eu não estou dizendo que é fácil. O que eu estou dizendo é que o teste de Deus para a nossa vida é o contentamento, que é nós aprendermos a não estabelecer para Deus um padrão que nós achamos que é superior. Se Deus deu a você o que Ele deu, é porque é isso que Ele quer para a sua vida. Como eu disse no sermão anterior, quando Deus dá a alguém uma igreja com 30 membros, louvado seja o Senhor por isso. Você não precisa ambicionar ter uma igreja de 1.000, 2.000, 3.000 membros. Contente-se com alegria, com aquilo que Deus deu a você. Se Deus deu a você esta família, louve a Deus pela sua família. Não viva comparando com outras famílias. Ah, mas a família de fulano, se a minha família fosse como a família do fulano, se eu tivesse um carro como o carro do Beltrano, se eu tivesse um emprego como o Cicrano, meus amados irmãos, isto é pecado. Deus quer que nós recebamos com gratidão cada detalhe que Ele nos dá, porque nós somos pessoas individuais, nós somos servos de Deus, filhos amados, individualmente. Deus nos conhece pelo nome. A palavra de Deus diz que Deus conta as estrelas e chama as estrelas pelos nomes delas. Ora, se Deus chama pelos nomes as estrelas dos céus, Deus ignorará os seus filhos? É óbvio que não. No argumento do apóstolo Paulo, se Deus não poupou o seu próprio Filho por amor de nós, não nos dará em Cristo graciosamente todas as coisas? Por que andamos então ansiosos com o que comer ou com o que vestir? Não são os lírios do campo, aqueles mais belos, que nem fiam e nem tecem, contudo Deus lhes dá a vestimenta? Não são as aves dos céus alimentadas pelo nosso Deus, sem sequer trabalhar? E certo dia desses, um irmão disse para mim, pastor, eu usei esse argumento para alguém, porque essa pessoa estava desempregada, né? E ele usou esse argumento, dizendo, não, Deus vai providenciar, Deus vai me sustentar. E a resposta que ele teve de um crente, que não é desta igreja, para ficar claro, né? Vocês vão ficar curiosos quem foi, né? A resposta foi a seguinte, fica confiando em Deus para você ver, não vai trabalhar não. Como assim? Confiar em Deus passou a ser então um bico, né? Um segundo, quer dizer, primeiro você faz, aí se não der certo, confie em Deus. É tipo quando a pessoa está doente, né? Pastor, o negócio é o seguinte, fulano está mal, agora é só Deus mesmo. Uai, antes? Deus estava onde antes? Deus está o tempo todo, é Deus do início ao fim, não é porque está no final que é só Deus, é lá no início. Porque Deus é quem opera em nós as suas maravilhas e a sua graça. Por isso, meus irmãos, não cobiçar significa não desejar aquilo que Deus não deseja nos dar. O contentamento é o oposto
da cobiça pecaminosa. Porque a cobiça pecaminosa faz com que nós desejemos aquilo que nós pensamos que merecemos, quando o contentamento quer que nós nos tornemos gratos a Deus por aquilo que Ele resolveu nos dar. O foco não está em nós, não é o que eu mereço, mas é a graça de Deus que opera em minha vida. Portanto, se você for agraciado por Deus com algo mais ou com algo menos, glorifique a Deus. Obrigado, Senhor. Não foi isto que Jó fez? Tendo perdido suas propriedades, seus filhos. O Senhor deu, o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. É esta a teologia que nós aprendemos, irmãos. Não é a teologia da prosperidade, que nos ensina que a fé é um crescimento numérico de posses, mas é a teologia do contentamento, que nos ensina que tudo que nós temos vem de Deus, e é para Ele que nós devolvemos. Portanto, que os nossos lábios sejam lábios que glorifiquem o Senhor, porque somente assim, meus amados irmãos, nós viveremos felizes. E eu encerro exatamente com este argumento, que é o último apresentado aqui por Jeremiah Burro. Ele diz que a murmuração, ela só causa em nós infelicidade, porque a murmuração é exatamente isto, é pensar que nós merecemos mais, mas nós nunca vamos atingir os nossos desejos, porque os nossos desejos são pecaminosos. O que nós queremos quase sempre não combina com o que Deus quer. Deus quer nos levar, meus irmãos, muitas vezes para situações difíceis, para testar a nossa fé. Mas nós não queremos passar por isso. Nós queremos aquilo que o James Packer chamou de religião da banheira quente. O que nós queremos é ficar de boa, curtindo uma spa. O cristianismo moderno é como se fosse um spa, um lugar, um resort espiritual, em que as pessoas querem conviver sem problemas. Mas não é esta a teologia das Escrituras. A teologia das Escrituras nos chama para o sofrimento. Não que nós precisemos desejar o sofrimento, não é isso. Mas nós devemos estar contentes mesmo no sofrimento. Esta é a mensagem. Se eu passar pelo vale da sombra da morte, eu vou reclamar? Não, eu vou passar firme, porque eu sei que o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. A tua disciplina, o teu ensino estão me consolando toda hora. Então eu não vou reclamar dos vales pelos quais eu terei de passar na vida. Eu quero passar, mas eu quero passar com alegria. Não que seja proibido chorar, você pode chorar. A Bíblia diz: chorai com os que choram. Como disse o reverendo Augusto certa vez, expondo o texto de Tiago, não é proibido dizer para Deus: está doendo, Senhor. Isso não é proibido. Nós podemos dizer: está doendo, Senhor, está difícil. Até quando, Senhor? Nós podemos dizer isto, conversando com o nosso Pai. Mas sempre, irmãos, afastando de nós as murmurações, as reclamações e a cobiça desenfreada, que nos leva a desejar aquilo que Deus não quer para nós. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a mim e a todos vocês, a desejarmos somente o que Deus deseja para nós. A oração do Pai Nosso, o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou a orar: seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Que esta seja uma oração sincera de nossa parte, que não seja feita a nossa vontade, que não seja dado ouvido à nossa cobiça, aos nossos desejos desenfreados, mas que Deus realize em nós tanto o querer dele, quanto o efetuar, o realizar em nossas vidas, conforme a sua soberana vontade. Menos nós, mais Deus. Que ele cresça e que nós diminuamos. O caminho para isto é o contentamento.
alegria no Senhor, felicidade em Cristo. Pare de reclamar. Quando alguém vier reclamar de alguma coisa para você, diga para ele assim: shh. Só isso. Evite reclamações. Agradeça. Agradeça. Você verá que a sua vida vai mudar. Gratidão, sempre. Vamos orar, meus irmãos? Nós te agradecemos, Senhor, porque só a Tua palavra pode produzir em nós mudança, pela ação do Teu Santo Espírito. Deus Pai Santo, retire de nós toda murmuração. Que nós aprendamos, ó Pai, a louvar o Senhor, mesmo nas situações que nós às vezes não entendemos como boas para nós. Que nós saibamos reconhecer que todas as coisas, elas foram feitas pelo Senhor para o nosso bem, para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento na fé. Portanto, ajuda-nos, ó Deus, a sermos gratos e a não cobiçarmos uma posição ou um estado que não são aqueles que o Senhor reservou ou desejou para nós, mas que nós aprendamos a viver de fato na Tua vontade e pela Tua vontade. Que o nosso testemunho para as pessoas seja sempre um testemunho positivo a respeito de Tua soberania e de Tua providência em nossas vidas. Que nós não aprendamos, Senhor, a reclamar das coisas que temos, para não nos tornarmos ingratos e pecarmos contra o Senhor por soberba do nosso coração. Que o Senhor nos humilhe todo dia em que nós pensarmos que somos algo que não somos, ou que merecemos mais do que aquilo que o Senhor nos deu. E que o Senhor nos dê graça para crescermos mais e mais no conhecimento de Teu Filho Jesus Cristo. E assim, Senhor, agradecermos todos os dias por Tuas misericórdias, que renovadas sobre nossas vidas toda manhã, nos dá a permissão de entrarmos na Tua presença e de reconhecermos que Tu és o nosso pastor e que nada nos faltará. Fique conosco e nos abençoe. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém.